Graça e Shalom, aqui quem está falando com vocês é o apóstolo Jorge. Nós estamos falando aqui do canal do Espaço Maná e estamos dando continuidade ao assunto caminhando para a festa do Shofar. E hoje nós queremos falar sobre a importância da Techuvá. A festa do Shofar e o Techuvá são temas que caminham bastante juntos, porque um dos aspectos do toque do shofar, o aspecto profético, é que a festa do shofar nos chama para um tempo de preparação, um tempo de preparação para um tempo de arrependimento, porque todo arrependimento ele passa por processos. O arrependimento verdadeiro, ele encontra o reconhecimento da culpa, o reconhecimento do pecado. O reconhecimento precisa gerar em nós o convencimento que o Espírito Santo é o único que pode realizar em nós, de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos voltar e sermos conforme a palavra de Deus marcou para nós. Então, isso é Techuvá. Techuvá é retornar. Techuvá é voltar pelos caminhos, não apenas nas quais nós vivemos, mas principalmente retornar à essência, retornar ao centro da vontade da palavra de Deus, ao centro da vontade de Deus para mim e para a tua vida. Deus deseja que nós possamos viver um tempo de arrependimento genuíno, não um remorso, não aquele sentimento de que, poxa, eu fiz algo e não deu certo, poxa, eu fiz algo e queria ter feito diferente, mas onde a mudança real, provocada pelo convencimento do Espírito Santo e o convencimento da palavra de Deus, ele não chega para nós. No vídeo anterior, nós falamos sobre a restauração. A restauração, ela é não um movimento profético, ou uma mensagem profética, ou uma mensagem, ou um tempo, como se fosse mais um movimento no qual a igreja viverá, mas a restauração, ela é a antecipação, ou aquilo que vai vir antes da chegada do nosso Messias. Antes que ele venha, a restauração acontecerá. E eu quero te dizer, eu quero te anunciar, não apenas como apóstolo, mas como profeta de Deus, de que a restauração já está acontecendo, ela vem acontecendo e ela vem sendo acelerada nos últimos anos, ainda que grande parte da igreja ainda esteja presa pelo cordão umbilical, a Igreja Católica esteja presa ao cordão umbilical, a sistemas religiosos, a dogmas, as paradigmas, preconceitos, todas essas coisas que requerem de nós uma consciência de Techuvá, uma consciência de retorno, uma consciência de que precisamos voltar e rever de onde saímos do caminho, de onde saímos do destino profético no qual Yeshua, Jesus, deu para nós, indicou para nós que deveríamos nos manter e seguir até o dia que Ele estivesse de novo conosco. Nós estamos sendo desafiados nesses dias, através das festas, compreender um pouco mais a vontade de Deus. Compreender um pouco mais a vontade de Deus para nós, para mim, para você. Então, o Techuvá, ele é um dos aspectos no quais você e eu precisamos entender, porque nós precisamos retornar. No Novo Testamento, quando nós lemos em Romanos que nós precisamos renovar a nossa mente, em Romanos vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente dia a dia.
nós não podemos nos amoldar aos padrões do mundo, né? Ao padrão do sistema do mundo. O sistema, se queira ele religioso, queira ele social, seja ele político, ele não é o padrão para os filhos de Deus. O padrão para os filhos de Deus é a palavra de Deus, o padrão de cultura, o padrão de moral, o padrão de ética, o padrão do reino de Deus. Ele não consiste em ideias humanas, nem em conceitos e paradigmas humanos, de interpretações humanas. O reino de Deus consiste na vontade de Deus sendo estabelecida, na ordem de Deus sendo decretada na nossa vida, a partir da nossa vida, influenciando o nosso próximo, influenciando aqueles que estão próximos de nós, para que o reino seja expandido. E não é à toa que nós aprendemos com as festas de que ele vem, e ele vem para um tempo de um reino milenar, um tempo de um reino no qual ele vai reinar. Então, a ideia do reino de Deus que nós recebemos do cristianismo é uma ideia metafísica, é uma ideia de que o reino de Deus consiste em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Só que essa justiça, ela muitas vezes é uma justiça que alguém diz que ela é pela graça, e por ser pela graça ela é uma justiça sem lei. E não existe justiça sem lei. Eu quero te informar, não existe justiça sem lei. Qualquer pessoa do meio jurídico, qualquer advogado, qualquer jurista vai te dizer que não é possível haver justiça se não houver leis para dizer o que é correto, o que é justo, quais são os limites dessa graça estabelecidas por Deus. Quando você está na graça e quando você saiu da graça, quando você ultrapassou os limites da proteção da graça de Deus sobre a tua vida, então você vai entender que a justiça se estabelece com lei. Você vai entender que o Espírito no qual ele se refere é o Espírito da lei. O Espírito da lei é o mesmo que Yeshua começa a dizer a partir de Mateus 5, quando ele diz: a lei diz assim, eu, porém, vos digo. Ele não está mudando a lei, ele está mostrando que você pode olhar para a lei com um espírito de graça. Você pode olhar para a lei e enxergar na lei o amor de Deus e o cuidado de Deus com a tua vida. Você pode enxergar ali o Deus te dando os limites nos quais você precisa respeitar para que você não seja alcançado pelo mal, que você não seja alcançado por aquilo que está fora da graça de Deus. E nós não precisamos nem te dizer, você mesmo tem vivido, experimentado e tem sido tocado muitas vezes por esse mal que está fora da graça de Deus. As ações, as obras do diabo, o sistema opressor do mundo que deseja te colocar em posições fora da bênção de Deus. E por isso é importante que haja uma techuvá, é importante que haja um retorno para a palavra de Deus. Mas nesses dias nós precisamos olhar não somente para o aspecto teológico da palavra, do que está correto ou do que não está correto, mas olhar para dentro de nós e ver aquelas coisas nos quais o Espírito de Deus já disse para nós que não está correto, nas quais o Espírito de Deus já disse para nós que nós precisamos melhorar. O techuvá começa por aí, o retorno para a essência, o retorno para a vontade de Deus começa por aí. Começa quando você olha para dentro de você e consegue enxergar as atitudes que precisam encontrar mudança, as atitudes que precisam encontrar
o convencimento do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, na tua vida. E aí é onde uma porta se abre para que a palavra de Deus não seja apenas letra, mas seja revelação, poder e vida. E é isso que a palavra de Deus quer ser para você nesses dias: revelação, poder e vida. Ela quer causar o efeito para o qual ela foi enviada. Ela quer provocar as mudanças e as transformações nas quais ela foi destinada a ser. Por isso, Yeshua nos disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida depende dessa palavra. A nossa vivência, o nosso dia a dia depende dessa palavra. Depende de que essa palavra ganhe vida e não apenas conhecimento, não apenas entendimento, mas que ela tenha vida, que ela provoque em nós as reações que a palavra de Deus deseja provocar, seja a libertação, seja a cura de alma, seja a cura física. Tudo isso está disponível quando a palavra de Deus ela alcança em nós um lugar de fé. Você tem o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue que por 12 anos escolheu ir atrás de todos os meios nos quais eram oferecidos no seu tempo. Usou todo o seu dinheiro para encontrar o alívio ou a cura para suas dores. Mas foi quando ela toca na orla do manto das vestes de Jesus, de Yeshua, quando ela toca naquele ponto daquela vestimenta, ou seja, a orla do manto era o tzitzit, era aquele cordão que tem os seus nós, e os seus nós representam a palavra de Deus. Ou seja, quando ela toca naquela parte, ela toca na palavra de Deus. Ela crê que Yeshua, Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é aquele que dá poder à palavra de Deus. Ele é aquele que pode curar. Ele é aquele que pode libertar. Ele é aquele que pode mudar o nosso destino profético. O nosso destino profético é aquilo que nós temos para frente. Mas tudo isso começa com o Teshuvá. Então esse segundo tema, ele fala para você que você precisa fazer Teshuvá. Por isso eu te encorajo, eu te animo a fazer Teshuvá. Retorne para a palavra. Como eu posso fazer Teshuvá, apóstolo? Como eu posso retornar? Entre no seu lugar secreto, no lugar de oração, no lugar onde você gosta de orar a Deus. E comece a pedir a Deus, como Davi o fez. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Pede para que o Espírito de Deus possa sondar até os lugares mais ocultos da tua alma. E você vai começar a trazer, a viver um tempo onde o Espírito de Deus vai te trazer à memória situações nas quais você precisa mudar, situações nas quais você precisa liberar perdão, nas quais você precisa pedir perdão. Nós estamos no mês de Elu, falei isso no primeiro vídeo, e o mês de Elu é um tempo favorável ao perdão. Por isso, nós precisamos estar atentos e tomar essa unção, essa capacidade especial que Deus nos dá nesse tempo de perdoar, de ser curado através dessa ação. E através disso, o próprio Espírito de Deus vai te conduzindo passo a passo às coisas que você precisa mudar. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro ponto que você precisa estar atento para tomar conceitos proféticos a respeito da festa. Conceitos que vai trazer mudança para a tua vida.
E nós queremos aqui estar compartilhando isso com você a cada vídeo. Por isso, eu quero te convidar a dar um like aqui na descrição do vídeo embaixo. Você vai lá, ó, onde está o OK, e você vai se inscrever no canal para que os demais vídeos possam chegar até você e possa te conduzir para esse caminho profético das quais as festas vêm nos ensinando. Nós estamos caminhando para a festa do Shofar. Estamos nos preparando. O tempo de Techuvá, lembra? O tempo de retorno é um tempo de preparação. Nós estamos nos preparando daqui até lá, para que o Senhor fale conosco, o Senhor transforme a nossa vida e nós estejamos prontos para um maior tempo de revelação da história, o maior tempo de avivamento da história, porque a palavra nos garante que antes que ele venha, na terra haverá uma igreja gloriosa, haverá um povo glorioso que viverá o que o Senhor prometeu para cada um de nós. Que o Senhor abençoe a tua vida. Shalom, shalom e amém.